Pessoal, acabou de sair agora à tarde uma notícia super recente e urgente que o ministro Eduardo Pazuello solicitou para deixar o Ministério da Saúde. Pazuello alegou problemas de saúde e vai precisar se tratar e por isso pediu o seu desligamento do ministério. Isso é mentira do Eduardo Pazuello, tá bom? Porque eu vou trazer para vocês uma linha do tempo. O Bolsonaro já estava cogitando essa saída do Eduardo Pazuello a pedido do Centrão. Mas antes eu peço o seu like, clique no botão de gostei. Vamos lá. O Eduardo Pazuello sempre foi cotado para deixar o Ministério da Saúde. Ele assumiu o cargo como ministro tapa-buraco provisório, dando incompatibilidade com a sua própria história, com os seus valores e os pedidos de Bolsonaro para conter a pandemia. Taixe saiu, Pazuello foi colocado como ministro temporário. Passado algum tempo, Pazuello foi oficializado como ministro da Saúde, mas sempre foi considerado ministro tampão. Isso porque Pazuello não é médico, é um general ainda da ativa, especialista em logística, mas nós vimos que todas as decisões logísticas de Eduardo Pazuello foram decisões logísticas que deram problemas, cabendo até relembrar aquele fatídico episódio que virou piada, quando Pazuello, ao invés de mandar as vacinas para Manaus, ele mandou para Macapá. E por quê? Porque o Ministério da Saúde viu lá a sigla UFAM, e AM, claro, é Amazonas, mas eles acharam que era Amapá e mandaram para o lugar errado. E essa história, é brincadeira, mas pode ser que seja verdade. E essa história de saída do Eduardo Pazuello já era ventilada desde o finalzinho de dezembro. Nos bastidores era muito falado que assim que a vacinação começasse, Eduardo Pazuello seria substituído, porque o desgaste estava muito grande. Eduardo Pazuello sairia por volta ali de janeiro, fevereiro, quando a vacinação começasse, mas Pazuello não saiu. Nesse intervalo de tempo, nós tivemos as eleições para sabermos quem seria o novo presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira venceu com o apoio de Bolsonaro e houve, claro, uma fatura que Bolsonaro teve que pagar ao Centrão. E nós falamos, essa é uma fatura muito alta. E agora, com a pressão aumentando ainda mais em cima de Bolsonaro por conta da possibilidade de Lula disputar 2022, mudou a estratégia do Palácio do Planalto. Bolsonaro até mesmo mudou o seu discurso, começou a falar de vacinação. Nós vemos uma pressão maior e até mesmo em cima do Eduardo Pazuello, porque além de tudo isso, nossa vacinação está atrasada, os sistemas de saúde estão colapsando de norte a sul do país, pessoas estão morrendo com falta de ar, sem o devido atendimento médico. E ontem nós também tivemos uma manifestação dos secretários de saúde dos governos falando que eles estão cansados com o Eduardo Pazuello e perderam a paciência. Bolsonaro precisa dar uma resposta para a sociedade, porque a pressão em cima dele está aumentando e cada vez mais há uma associação entre Bolsonaro e a pandemia. Tanto que em pesquisa recente da XP, a rejeição de Bolsonaro como na sua gestão da pandemia é de 60%. E Bolsonaro precisa dar uma resposta e a saída de Pazuello é a melhor opção. E o próprio Centrão agora está cobrando a fatura. Tanto é que ontem à tarde o Arthur Lira se reuniu com o presidente Bolsonaro e cobrou uma posição com relação ao Eduardo Pazuello, ou seja, cobrou a cabeça do Eduardo Pazuello. Temos que ser sinceros. O Arthur Lira falou, pelo que ele acabou dizendo depois, que a sociedade já cansou do Eduardo Pazuello. E a saída já estava sendo ventilada, porque há umas 2, 3 semanas foi falado que o Bolsonaro estava pensando em uma saída honrosa para o Pazuello. Ele é um general ainda da ativa, então ele poderia promover o Pazuello para um novo cargo, retirando ele assim do Ministério da Saúde. Ontem à noite, horas depois da reunião que o Bolsonaro teve com o Arthur Lira, tudo isso foi noticiado pela imprensa, ele teve uma reunião com os generais do governo, o Azevedo, o Braga Neto, o Luiz Eduardo Ramos e o próprio general Eduardo Pazuello. Isso ontem à noite, depois da conversa que ele teve com o Arthur Lira. Estou trazendo para vocês toda a linha do tempo. E nessa conversa algo foi acertado. Hoje, o Eduardo Pazuello pede a sua saída alegando motivos de saúde. Possivelmente tudo isso foi costurado ontem à noite. E esse ministério é um ministério que vai ficar para o Centrão. Não sabemos ainda quem vai ser o novo ministro da Saúde. Está sendo ventilada a possibilidade de um médico ou de algum deputado. No caso, aquele deputado, agora me fugiu o nome, que é o chefe do governo, Ricardo Barros, que é o chefe do governo, é parceiro do Bolsonaro, é um deputado que tem certa influência
junto a Bolsonaro e também com os parlamentares. Mas não caia nessa história que o Pazuello tem problema de saúde. O único problema que o Pazuello tem, se ele tiver, é o amarelão, porque o amarelão é aquele verme que dá uma preguiça imensa. E preguiça e Pazuello, vocês sabem que são a mesma coisa. Ao longo de todos esses 10, 11 meses que o Pazuello esteve à frente do Ministério da Saúde, as únicas coisas que o Pazuello fez foi comer e dormir, porque trabalhou muito pouco. Se tem uma coisa que Pazuello morre de medo é de trabalho. Foi o ministro mais preguiçoso que nós já tivemos em toda a nossa história, como o Pazuello era preguiçoso. E agora ele vem falar nessa história toda aí, tô alegando motivos de saúde. Não é, né? O motivo de saúde do Pazuello é outro, é o Centrão buzinando na cabeça de Bolsonaro. Tirando o Eduardo Pazuello, Bolsonaro colocando uma outra pessoa, é um simbolismo, é muito simbólico isso, porque mostra que o presidente está tirando aquela fase de negacionismo, de eu mando e você obedece, porque nós temos que lembrar que o Eduardo Pazuello foi desmentido pelo Bolsonaro. O Pazuello falou que iria comprar as vacinas em outubro. E depois Bolsonaro veio a público e desmentiu, o Pazuello ficou todo cabisbaixo, teve aquela cena patética do ele manda e eu obedeço. E agora Bolsonaro coloca um fim nesse capítulo do seu governo e agora tentará de um modo simbólico recuperar o seu prestígio popular, que pode ser que não haja tempo, porque a culpa das 260 mil mortes está tão atrelada a Bolsonaro. E Bolsonaro é tão visto como sendo o portador do vírus, o bolsovírus, a imagem dele está tão associada que pode ser que não tenha tempo. Já é a segunda mudança ministerial importante que o Bolsonaro está fazendo, tirou o Eduardo Pazuello, Pazuello sai, vai entrar uma outra pessoa, e nós temos que lembrar que a SECOM, o Fábio Weingarten, que era alguém poderoso, completamente alucinado, muito ligado ao Olavo de Carvalho, também saiu. O governo Bolsonaro está ficando cada vez mais refém do Centrão. E o Centrão você não compra o apoio, você aluga. A manobra, as margens de negociação do Bolsonaro estão ficando cada vez menores. Qual é a próxima? Abra o olho, Paulo Guedes, porque como nós falamos também aqui, pode ser que Paulo Guedes seja o próximo e no meio do ano nós podemos ter um novo ministro da Economia, até mesmo antes disso. Se nós tivermos mais notícias sobre isso, eu virei aqui, então clique no botão de gostei, ative as notificações e também me siga no Twitter, @profileooficial.